Boa tarde, Gabi. Estamos Boa aqui nessa tarde. conversa. É um domingo, dia 15 de março. Estou muito feliz que você pôde se disponibilizar a estar aqui. Está um dia lindo lá fora, mas nós estamos aqui para falar sobre intervenção pública, mais especificamente sobre o contexto da intervenção Open House, que foi realizada em 2023, não só por nós duas, mas por várias outras pessoas também que estavam conosco, entre elas Carlos Fernandes, que foi super importante também para essa organização, e várias outras pessoas que se interessaram, né, pelo projeto que nós vamos Que falar, ocuparam, né, com a gente lá, que né? ocuparam com a gente o espaço do Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, na ocasião do cinquentenário das Cosmococas. E nesse caso, o Open House ocorreu em meio a uma realização da Cosmococa Hendrix War, CC5, na sua versão privê, supostamente uma versão inédita, mas definitivamente uma versão nunca realizada antes no espaço institucional, como o Centro Cultural Municipal Hélio de Sica, né? Vamos lá, a gente vai começar com uma apresentação nossa, uma breve mini bio. Eu sou Mariana Paraíso, eu sou uma artista, eu sou artista, pesquisadora e professora da educação básica em artes. Sou mestre em artes visuais pela EBO FRJ, onde eu também me graduei em artes visuais com ênfase em escultura. Realizo intervenções urbanas desde 2014. Esse é um tema muito frequente também na minha pesquisa. E sou fundadora e diretora artística da Casa Pública, uma plataforma de educação, intervenções urbanas e também de crítica de arte, né? Promoção da crítica em artes. Gostaria que o Gado se apresentasse nesse momento. Eu acho que a gente não fez da outra vez também, que a gente já fez uma gravação que deu errado. Então, dessa vez a gente vai tentar manter em 40 minutos. Porque o Zoom cortou a gente e a gente está refazendo tudo aqui para trazer isso a público, né? Sair do nosso chat de WhatsApp e trazer isso para um outro âmbito coletivo. Ainda mais que vai ser publicado esse artigo, né? Do Open House. É, eu sou uma mulher branca, apareço aqui com cabelo preso, cabelo liso preso escuro, brincos rosa em formato oval, com uma reentrância no meio, com um buraco no meio do brinco. Uso óculos finos e estou usando uma blusa de alça marrom, sentada numa cadeira com uma canga branca com letras pretas e uma cortina bege atrás, sobre parede branca, cobrindo uma janela. Por favor, Gabi. Vamos lá, vou tentar esse poder de síntese aqui. Bom, meu nome é Gabi Gamaliel, eu sou artista, curador, pesquisador, diretor e tudo isso antidisciplinar. É, eu sou uma pessoa não binária negra, tenho sobrancelhas coloridas, black, estou com uma camisa preta, uma estampa, tenho um quadro à minha esquerda e tem a parede atrás e um outro quadro em cima. Bom, eu sou parte do movimento do Open House, né? Eu chamo de movimento porque, de fato, foi uma articulação de muitas mãos, como a Mari falou. Também sou graduando de História da Arte. No momento estou num processo árduo de escrita do TCC. E também sou militante, atuo no audiovisual, escrevo para ficção também, e estou aqui para contribuir para essa conversa. E agradeço o convite de Mário. Maravilha. Então, Gabi, queria que a gente adentrasse um pouco na sua trajetória. Também sei que você trabalha com audiovisual e tudo mais, acho que é super interessante também a gente mencionar isso, já que a gente está tratando de uma intervenção no espaço que foi realizada também em vida durante é, a vida de Neville da Almeida, que é importante também para as cosmococas, né? E sei que você também tem uma relação de já ter esbarrado com essa pessoa, já ter conversado.
Então, além de trabalhador da audiovisual, você também tem uma trajetória muito forte na luta secundarista, né? Da ocupação das escolas em 2016. Queria que você dividisse aqui com a gente como foi a sua integração nesse movimento, o que esse movimento te apresentou também, e como você pôde se apropriar desse movimento, do que você realizou nesse movimento, das perspectivas que você formulou nessa época até hoje na sua pesquisa e na sua atuação cultural e artística. Ô, pergunta grande, vamos lá. É, Desculpa, vamos não, manter não, 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 imagina, tudo. imagina, imagina. Vamos nessa. É, bom, é bom falar que eu, por muito tempo ao longo da minha vida, eu estudei em colégio particular. Então, eu só fui ter contato com parte dessas lutas e dessas demandas na educação pública, que foi quando eu fui para o ensino médio. E eu, literalmente, como entrei na militância como toda pessoa entra, caí de paraquedas, né? Eu não tinha pais militantes nem nada, mas eu já percebia, quando eu entrei no colégio ao qual eu ocupei, né, o Visconde de Cairu, no MEA, Colégio Estadual Visconde de Cairu, eu percebi que lá era de bem diferente, assim, tanto de estrutura, é um colégio enorme, muitos alunos, e eu percebia essa articulação dos alunos em torno de pautas políticas, né? Algo que na época não era incomum, dado o momento do país que a gente vivia, né? Pós-golpe e tudo mais, então essas discussões estavam escalonando de forma considerável. E um belo dia eu vi uma movimentação dentro do auditório, olha que interessante, né? Do auditório, dentro do auditório do colégio, e eu resolvi entrar. E a partir daí eu não desgrudei mais do movimento da ocupação, né? Ele durou ao longo de 2016, no período da gestão do então secretário de Educação Victor, né? Ele também foi, enfim, trabalhou na cidade e coincidentemente, posteriormente, eu fui jovem aprendiz na SEDAI. Então, assim, eu tive, para além da militância da academia, eu tive um momento também como CLT, enfim. E dentro da militância, o que me fez me aproximar da militância foi a educação, inicialmente, até mesmo antes do mercado de trabalho, né? De eu ver como as coisas eram. E a educação seguiu sendo uma pauta importante dentro da minha pesquisa em artes e tudo mais, até eu entrar na graduação e seguiu até mais ou menos a metade da minha graduação, que foi quando eu mudei um pouco a direção da minha pesquisa e não deixo de estar pesquisando sobre educação, porque afinal a minha pesquisa tem um recorte onto-epistemológico, né, focado bastante em epistemologia, né, em conhecimento, formação do conhecimento e filosofia. E a partir disso, eu na ocupação tive a oportunidade também de ter o meu primeiro contato com o fazer artístico, cultural, né, que até então eu não via como uma possibilidade dentro do contexto no qual eu vivia, né, também não tenho pais artistas, nem parentes artistas próximos, ou que atuem, né, com isso profissionalmente. E após o, essa contingência, né, no ensino médio, né, com o movimento estudantil, eu fui para a militância, atuei dentro de movimentos, partidos e tudo mais, escrevi para mídias de esquerda, mídias independentes de esquerda variadas ao longo desse processo, até entrar na graduação, né? Mas antes da graduação, eu tive contato também com o fazer artístico a partir de um vetor profissional e como uma possibilidade para mim a partir da espetáculo, que é um curso que eu fiz em 2019, é um curso realizado pelo Grêmio Cardia, pela Marisa Ortiz, pelo Vicky Muniz, e lá pude ver a arte não só como um horizonte político que eu já tinha, né, por conta da ocupação, da atuação na ocupação. Eu era da comissão de eventos, né, então tive a oportunidade de organizar shows, sarau, e contaram com presença, inclusive, de diversos artistas que apoiavam o movimento, Clarice Falcão, enfim, Tereza Cristina, uma galera foi prestigiar e a posterior isso, né, entrando na graduação, eu pude fazer tive a oportunidade de fazer duas e seis. A primeira delas foi quando nasceu, digamos, o objeto crítico, né, da minha pesquisa, que é a disciplina enquanto um fundamento, né? Mas essa reflexão eu posso dizer que
que foi uma semente plantada lá no período da ocupação, né? Eu vendo todas as dinâmicas do colégio, como as coisas aconteciam, a capacidade de mobilização que a gente tinha, ou a forma que a educação nos desmobilizava a lutar e se juntar enquanto classe, né? E foi a partir daí, basicamente, né? E o Open House, assim como outros movimentos que eu fui me agregando ao longo desse processo, foi uma oportunidade de retornar a essa máxima da ocupação como um horizonte político, mas também epistemológico. Bom, Entende? vamos lá. Então, a partir disso que você falou sobre a ocupação como horizonte político nas artes, né? E relacionando isso à sua atuação na frente cultural, na ocupação secundarista das escolas, dos colégios em 2016, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto, né? Eu queria que você trouxesse uma relação com o Open House, como você pensa isso teoricamente, e como que o uso dessa palavra, de uma dimensão política, está colocado no espaço das artes, né? E muitas vezes as pessoas vão supor que o espaço das artes não tem um âmbito político, né? Ou então nem conhecem a fundo uma proposta radical como o das cosmococas, né? Que não é só uma proposta espacial do ponto de vista arquitetônico, mas uma proposta espacial de uma vivência, né? De uma experiência, né? E de uma subversão desse uso dos espaços, né? Da nossa relação com os espaços. Pois é, vou puxar o gancho desse uso dos espaços, né? Os usos dos espaços, eles são atravessados pela técnica. Isso foi um radical muito importante para minha pesquisa acadêmica, porque como o meu objeto crítico é a disciplina nesse campo ampliado, não dá para a gente não falar de técnica. Mas eu acho que essa sementinha, como eu falei, a questão, a hipótese, ela foi plantada lá na ocupação e muito influenciada pela ação direta. E eu acho importante a gente, dentro do que a gente está propondo aqui, a gente falar da importância da ação direta, tendo em vista que a gente está falando de uma ativação, de um espaço que já estava sendo ativado. Então, é a ativação da ativação, né? Uhum. Ou não estava, né? Porque se a gente for parar para pensar, o que leva a gente a olhar para aquele espaço e ver a necessidade de uma ativação é, de alguma forma, a inércia das materialidades que estavam ali dispostas, né? E dos significados que elas estavam articulando a partir dessa agência ou dessa não agência que elas tinham, né? Então, eu fico pensando que, para mim, né, quando eu começo a pesquisar sobre disciplina na minha primeira IC e tudo mais, não tinha como eu não falar das ocupações, porque para mim, eu como uma pessoa que sempre gostou de teoria, o radical de boa parte das dinâmicas materiais, sociais que a gente experiencia na realidade, elas são também reflexos de construções de pensamento muito bem arquitetadas, né? E eu não uso a palavra aqui arquitetura à toa, né? Aí eu tenho que trazer um pensador que foi muito importante para mim ao longo desse processo para ajudar a pensar o Open House junto com você e nossa escrita e nos nossos diálogos e tudo mais, que foi o Milton Santos, né? E o Milton Santos, ele não é um pensador propriamente marxista, mas ele tem uma grande influência, e eu, como uma pessoa marxista, acho ele fundamental para pensar essas dinâmicas de espaço. E é importante, antes de mais nada, fundamentar que, para o Milton Santos, o espaço ele é uma instância, né? Então, ele não é produzido, mas o território é produzido, né? Então, o que eu entendi ali no espaço expositivo da Cosmococa reatualizado, retrazido, repensado, era, na verdade, a construção de um território, não propriamente de um espaço, porque o espaço ele não tem como ser construído. O espaço ele não é inerte, mas ele não é construído, ele é uma instância, ele é algo que maior, né? Então, dentro desse conceito do Milton Santos, tem a ideia de Estados-nações como a partir de uma relação com as formações socioespaciais, né? Que significa o quê? Ele está referenciando diretamente a formação econômica e social que o Marx fala, que é justamente essa configuração técnica dos espaços, mas também epistemológica, o que nos leva a outros dois conceitos fundamentais dele para a construção desse pensamento, que é a tecnosfera e a psicosfera, né? E a tecnosfera
né, pode ser pensado como esse mundo material, né, na qual o espaço ele é organizado de uma determinada forma e tudo mais, as coisas, né, as materialidades são organizadas de uma determinada forma, as relações materiais são tidas de uma determinada forma, e a psicosfera, por outro lado, é a condição que é psicológica, mas também é epistemológica, no sentido de construção de relação simbólica com esse espaço, né? Então, é muito interessante pensar, por exemplo, que quando a gente pensa em um governo como, sei lá, o governo Lula, por exemplo, quando a gente pensa em programas habitacionais e frente à demanda habitacional que a gente tem, eles são muito pequenos, né? Então, quando a gente olha um espaço positivo, a gente como agente artista da arte, e vê o espaço positivo também, que era um espaço para ser vivido, vivenciado, trocado, inerte ou levemente asséptico, ou quando eu entrei a primeira vez, a impressão que eu tive que era um cenário e não uma casa, e quando eu digo cenário, não estou falando numa função de juízo de valor, mas a partir da função mesmo, né, que ele tinha ali, né, que era a função representacional, né, ele não estava apresentando uma relação propriamente, mas estava representando algo. Então, acho que esses foram alguns disparadores que eu tive. E falando sobre o governo Lula, né, uma das coisas que eu observo dentro dessa dinâmica, né, e que eu posso citar, foi a política que o governo teve em 2024, chamada Imóveis da Gente, né, que ele destinava basicamente, destinava não, ele concedia, né, a possibilidade de ativação, vou usar essa palavra propositalmente, de de 500 espaços federais que estariam ociosos. Mas dentro dessa proposta, então, por isso é importante a gente pensar a psicosfera por trás dessas leis, que é uma lógica essencialmente neoliberal, e eu vou dizer por quê, tinha a possibilidade de concessão para o setor privado, né? E eu estou usando a palavra concessão porque é interessante a gente pensar que quando a gente fala de privatizações, que era um assunto que a gente falava muito na época da ocupação, quando a gente fala de qualquer expropriação de bens públicos, normalmente, quando eles querem dar uma suavizada, né, eles falam que não é privatização, é concessão. Que aí seria algo que seria possível no futuro reaver, mas esse futuro nunca chega, né? Então, esse horizonte, a ocupação para a gente é acima de tudo, e eu acho que para mim, dentro desse processo da ocupação da Cosmococa com o Open House, foi de fato um horizonte político e epistemológico, né? Por que não? Na construção dessa ativação. Sim, eu acho que isso fica muito claro quando você, por exemplo, quando a gente fica sabendo que na sua trajetória, essa não é, não só as ocupações secundaristas quanto o Open House são as únicas formas de ocupação com enfrentamento direto desse uso dos espaços, né? Dessa dessa demora, muitas vezes burocrática, que se torna uma realidade, né? No sentido de que existe um horizonte desses espaços terem um usufruto público, mas isso acaba não ocorrendo, e eu sei que você está relacionado com um coletivo que está justamente realizando uma ocupação há um tempo já num terreno que foi cedido para o UFRJ, né, na Mindstar, mas que não estava tendo essa posse, esse uso de fato, né, pelos estudantes, pela comunidade estudantil, pelas pessoas que poderiam ser beneficiadas, né, e que muitas vezes a gente sabe que existe uma hierarquia, mesmo nesse ambiente público da universidade, aliás, reforçado por esse ambiente público das universidades, né, e que muitas vezes a luta estudantil, né, e a organização discente, ela vai buscar esse enfrentamento não só numa atuação direta, mas também em construir mais é, símbolos, né? Mais possibilidades de outras pessoas projetarem a continuidade dessas ações que visam uma democratização dos usos, um atendimento das necessidades, e eu acho que o Open House ele é mais um reflexo, né, de uma luta que você está engajado. Bom, por último, para finalizar essa conversa,
Eu queria trazer uns tópicos, meio pergunta, mas organizado em tópicos diferentes para facilitar o nosso fluxo aqui. Sobre a relação dos blocos de experiência Cosmococa na versão privê, com essa natureza institucional dos espaços, do museu, do centro cultural, da galeria, e com a forma que eles já trazem é, quase embutida, assim, do que é possível imaginar como uma experiência de artes nesses espaços institucionais. O ponto um, que eu acho que é algo que a gente conversou na outra gravação, é sobre a tecnologia do corpo branco e os modos de estar que ele produz, que essa tecnologia produz. Vou começar falando de tecnologia, né? Técnica, né? Técnica foi um radical muito importante para eu chegar na crítica ontoepistemológica da disciplina dentro da minha pesquisa, né? E quando a gente pensa, por exemplo, as linguagens elas são atravessadas por técnica, né? E a técnica ela configura, né? Enfim, dentro até do que vários pensadores já trabalharam, uma cristalização da ideologia, por assim dizer, né? Então, os meios de montar, aonde se monta, quem monta, a serviço de quê, quando, isso é muito importante. E o disparador que leva a gente, pelo menos me leva até pensar junto com você o Open House, para mim, partem muito disso e de questões levantadas ainda no casa pública, sabe? Tipo, então, coisas que, por exemplo, a categoria casa, né? O casa pública é o nome é uma pegadinha, porque, tipo, e eu gosto disso porque faz a gente pensar sobre esses dois lugares, do público e da casa, né? Porque, por exemplo, se você tiver a dimensão ideológica que constitui as moradias, mas não só as moradias, esse amplo espectro do que é casa, né? A gente vai desembocar em uma ideologia neoliberal, enfim. Assim, de certa forma, os espaços, né, de arte no geral, eles não fogem muito dessa ideologia dentro das possibilidades que eles constroem de negociação, né, desses limites. Então, o que eu fico pensando, e que é uma coisa que eu até falei no texto que eu escrevi recentemente para a FGV, que foi a questão do governo e do poder, né? Tipo, eu acho que dentro das instituições, invariavelmente, os cargos que não são cargos ligados ao ponto de vista financeiro, eles configuram uma dimensão de poder, poder, porque o poder econômico, o poder político, eles não se separam. Agora, o que a gente disputa, invariavelmente, não é o poder propriamente, mas o governo. Ou seja, os cargos, sabe? Então, o poder, ele é uma coisa que ele se dá na longa duração. Então, quando a gente vê, por exemplo, o, o problema de moradia, o problema de moradia é um problema histórico, né? Nunca teve-se um momento na história do capitalismo onde todo mundo tivesse casa, sabe? Então, ele sendo um problema de cunho histórico, ele é o reflexo do poder, né, desse agenciamento do poder na longa duração histórica, né? Então, assim, o poder não se reconfigurou de lá para cá. Então, quando a gente pensa as instituições como uma continuidade colonial, lá desde o museu, antes de chegar nos espaços culturais, né, traçando uma linha reta, né, vindo lá dos museus, da onde eles partem, né, que é da pilhagem, do roubo, do sequestro de entes, objetos ou obras de artes, que é o que a gente acaba estudando invariavelmente, eles vão meio que dar o tom do que vai vir a seguir, e não sendo numa dinâmica teleológica, mas numa dinâmica de disputa, do que eu falei dessas negociações, né? Então, essas dinâmicas de disputa, elas também vão configurar o que se diz como os problemas de classe, né? Que são os problemas de moradia e tudo mais. Então, montar uma cosmococa, que é um projeto dos anos 70
no Brasil contemporâneo tem outras implicações, e eu acho que o nosso, talvez o que deu o beliscão na gente para a gente pegar e pensar o open house foi por um lado um incômodo, mas não uma crítica necessariamente ao trabalho do Otsika e do Neville, mas o manejo institucional desse trabalho, porque é isso que a gente também falou, acho que no primeiro bloco, foi em conversas nossas, o artista morto, né? Um dos artistas está morto, o outro já é bem idoso, então, tipo assim, esses níveis de negociação, eles são ditados por dinâmicas de poder que revelam, que cristalizam uma ideologia, né, a partir da técnica, né, da forma que isso foi montado, né? Para começar num ambiente, tipo assim, realmente privado, né? Tipo assim, que você entrava, mas você não tinha a sensação de habitação. As pessoas pegavam, ficavam ali, né? As pessoas entravam e saíam. O que, o que, o que constitui a permanência dessas pessoas no espaço? É a relação que elas vão estabelecer com os objetos que estão lá também, né? Então, quando eu falei no primeiro bloco sobre a questão do cenário, não foi uma questão crítica só visual, porque parecia um cenário, mas foi um manejo que foi feito ali dentro daquele espaço, dessa ideia, que são os cosmofocas, né? E do blocos, né? Experimentais das cosmofocas. Sim, eu acho que nesse caso a gente já até conversou bastante sobre isso, falando que essa inércia desse espaço, né, a gente chegar a encontrar esse espaço, apesar de a gente ter ido na abertura, tinha bastante gente, a dimensão do habitat não estava se dando, né, porque você não criava uma relação de duração com esse espaço. E isso foi uma das balizas conceituais do Open House, né? A duração que a gente ia ficar lá, a quantidade de tempo, ia ser o tempo necessário para a gente ocupar aquele espaço numa relação não de quem só está transitando, mas de quem está fazendo com que aquela mobiliário, aqueles objetos criem uma relação um pouco mais forte. A gente não conseguiu fazer isso por tempo suficiente, até porque a gente teve que sair. Mas a É, ideia da duração era uma ideia muito importante. E tem uma coisa que você falou sobre o modo como os museus se estabeleceram, né, a partir de pilhagens e não a partir de, por exemplo, um pensamento comunitário, né, que objetos identificam, representam e são importantes de serem colocados num status de preservação. E como que é esse status de preservação, né? Eles são preservados para eles permanecerem enquanto objeto ou eles são preservados porque a função deles na vida dessas pessoas é importante? Ou é só numa relação de contemplação, de distanciamento, uma relação aurática que vai se dar nesses espaços, né? Uma contraforma desses museus seria, por exemplo, o Acervo da Laje, né? O Acervo da Laje, que é uma organização comunitária lá na Bahia, em Salvador, em que você tem uma relação muito forte da procedência desses objetos e a relação tanto das pessoas que são responsáveis diretamente pelo espaço do Acervo da Laje, como também da comunidade em que ela se insere. E que ela se insere não só como um espaço desses objetos, que visa a preservação dos objetos, mas também um espaço da coletividade, do âmbito público, né? Em que as pessoas desse território são importantes para esse espaço. E não as pessoas vão lá numa relação de sacralização dos objetos, se relacionar com os objetos de acordo com uma dinâmica já estabelecida e uma dinâmica que coloca a pessoa num lugar muito específico e muito limitado de uso desse espaço, né? ir lá pegar a hoxa, ir lá na igreja pegar a hoxa, comer a hoxa e ir embora, né? Exatamente. De um ponto de vista bem cristão, elas não estão em comunhão com esse espaço, né? Elas não são Não. a carne, elas não são as corpos. Bom, o ponto 2 seria como que é, há uma necessidade de enfrentamento dessa gestão institucional que deveria ter sido colocada, no nosso ver, né, na medida em que você pensa uma cosmococa privê no âmbito institucional, né? Porque não é a cosmococa privê da forma como ela foi realizada privê
com certeza foi realizada pelo Neville, pela Orsica, por outras pessoas que eles convidaram na hora que eles estavam criando a Cosmocoque, né? Ela já foi pensada no âmbito das casas, né? Tantas imagens que são projetadas ali, é, muitas vezes, né, dos livros com as carreiras, elas são, de certa forma, um registro dessa vivência, né? Não são só um desenho, mas eu acho que elas trazem um dado assim de documento de um momento, né? Não é apenas um desenho. E é um resíduo da ação humana, né, da atividade humana dentro do espaço, né? Eu acho que o que mais me chamou a atenção quando eu entro na versão recente, né, é que não havia vestígios, né? Sabe? Não havia, não tinha essa coisa do resíduo. Se você sentasse no sofá, o sofá estava gelado e os resíduos eles são muito discretos às vezes, né? Então, quando você fala sobre o acervo da laje e tudo mais. A gente falou muito, em vários momentos, a gente pesquisa muito sobre objeto e até sobre o que é arte. Muitas vezes também, eu acho que dentro da perspectiva da minha pesquisa, é sobre repensar essas categorias, pensar outras categorias também, né? Porque pode parecer bobagem, mas se a gente for parar para pensar, o manto tupinambá, se a gente pensa ele como objeto, é uma coisa extremamente etnocêntrica e epistemicida mesmo, né? Em última instância, né? E tem um conceito do Calvin Warren, que é o onticídio, né? Que é essa morte ontológica, né? Das condições de ser. Ele vê, por exemplo, a negritude como uma identidade resultado de um onticídio, né? Que o ser eu autodeterminado, branco, ou o espaço do cubo branco, ou qualquer uma dessas dimensões de autodeterminação dos objetos, das coisas no mundo, destitui a agência do outro de ser ontológico também, né? Aí tem um outro conceito que eu acho interessante para a gente pensar dentro desse fechamento, que é o conceito de devolução do outro do Marcelo Campos, que ele fala sobre justamente sobre essa capacidade de que os sujeitos, né, que os seres humanos têm, né, de fazer a devolução da representação de si mesmo, né, que muito tempo ao longo da história da arte, as pessoas negras não foram representadas por elas e tudo mais. Mas se a gente for parar para pensar os objetos, né, eles não têm essa, eles em si, né, em sua mera existência, eles não têm essa capacidade de devolução, né? Eles são um outro que não pode devolver a construção simbólica de si, externamente determinada, né? Então, dentro disso, né, dessa ideia de relação com os objetos, eu tenho pensado muito nessa ideia de contingência. Então, eu acho que a grande ideia do open house, e eu na época logicamente não sabia, mas em algum lugar do meu cérebro isso já estava sendo maturado, tem essa dimensão da contingência, né, do encontro, que é uma coisa que tem sido muito importante dentro da minha pesquisa. O que é o Open House, né? Ele é um evento, né? Então, ele tem essa coisa do encontro das pessoas, né? Para construir essas interações, como eu falei no primeiro bloco, né? E as interações, elas são uma condição ontoepistemológica oposta à interação, né? Porque a interação é, é pensar que essas partes que se encontram, elas não pré-existem, elas não têm uma função pré-existente ao encontro. O objeto de arte, ele não tem uma função pré-existente ao encontro, né? Então, não só no âmbito da ativação, né, como a gente observou lá e tudo mais, aqueles objetos, eles, mais do que estarem lá para ser, como você falou, sacralizados e tudo mais, eles estavam lá para serem contingenciados com pessoas interagindo, estando naquele espaço. Mas aí a gente entra em outra coisa, né? Se o espaço era convidativo ou não, aí, enfim, a gente poderia ficar. Isso é um super desafio das gestões, né? Na medida em que você vai acolher e propor uma obra tão radical assim, você não pode desviar desse desafio, né?
Você não pode fingir que é só colocar os objetos lá, e mesmo eles sendo de procedência de casa, de artistas, do ponto de vista assim, simbólico, você está mexendo na dimensão pública, né? Na medida que é um espaço público, na medida em que o centro cultural ele é de usufruto das coletividades, né? Então, não só a imagem de uma casa, de uma moradia, tem que ser questionada, mas também como que você instaura essa dimensão do habitar, né? Sim. Queria te agradecer, Gabi, pelas suas contribuições maravilhosas. Por último, queria te fazer uma pergunta pessoal, que é como foi para você levar os objetos que você levou para a nossa intervenção? Não planejado, assim, espontânea, de supetão. Só queria saber como é que Então, você levar os objetos. foi muito difícil, né? Até pensando nessa dimensão, a gente é atravessada por essa dimensão ideológica da nossa relação com os objetos, né? Então, às vezes, mais do que um apego, a gente, às vezes, nem quer, a gente, no dia a dia, a gente nem quer ver aquele objeto na nossa frente. Mas a ideia de levar ele para outro espaço e a ideia dessa distância física, mas não só a distância física, mas como ele também ser tirado de uma função para cumprir outra, eu acho que essa função ontológica mesmo dos objetos que eu falei antes também, foi um desafio, né? Foi um deslocamento não só do objeto, mas mental meu mesmo também, né? A minha maior, na época, né? Acho que a minha maior preocupação era tipo assim, era também a adesão das pessoas. A gente teve uma adesão assim que me surpreendeu, porque por ser uma ativação e uma ativação que não foi combinada com o espaço, que não foi cedida pelo espaço, assim como o espaço da ocupação na Mendes Sá também não foi cedido pela universidade, foi uma coisa que a gente chegou lá, trocou o cadeado. Então, assim, essa dimensão da ação direta, né, foi muito importante num ponto de vista político e o contestar dessa instância institucional foi muito importante para mim de um ponto de vista artístico mesmo, que eu acho que minha produção está localizada exatamente nessa esfera, né? Então, para mim Também foi ótimo. da crítica institucional, né? Eu acho que é um trabalho que tem um lado assim, muito forte de crítica institucional. Bom, Gabi, é isso, obrigada. Bom domingo pra gente. Até mais. E, Até boa escrita, e é isso. e, que Simbora. venham, e que venham mais intervenções por aí. Open House 2. Vou parar aqui a gravação.